Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema Copa América, que vai ser realizada no Brasil. E temos a presença em nossos estúdios do deputado Luiz Paulo. A edição de 2019, deputado Luiz Paulo, vai ser a última em anos ímpares. É que a FIFA proíbe seleções de disputarem 2 torneios continentais em um mesmo ano. Em 2020, haverá um torneio nos Estados Unidos, nos mesmos moldes da Copa América do Centenário, e a partir daí a competição vai ser disputada nos mesmos anos da Eurocopa. Tudo para se ajustar às grades de televisão, tanto da América do Sul como também da Europa e do outro lado do mundo, porque há interesse. Lá, principalmente do mundo oriental, onde o dinheiro também corre muito, no mundo árabe, para que os jogadores daqui, os que jogam na Europa também, possam estar sendo vistos, deputado. E certamente os horários vão ser outros. Sim, mas veja só. Se tudo vai se dar em ano par, vamos pegar aqui a Copa América e a Copa lá da UEFA. Os jogadores que estiverem nesses clubes europeus estarão à disposição da seleção brasileira. Então você vai ter uma enxurrada de jogos e de craques em exposição nos anos pares. E vai ter uma secura nos anos ímpares. Então, ganha-se de um lado, mas perde-se de outro. Mas, na verdade, o que rege isso tudo são os interesses econômicos financeiros, né? Então, essa lógica é a lógica dos acordos com as cadeias de televisão e com seus patrocinadores. Porque são eles que mandam, né, deputado? Afinal de contas, o dinheiro vem dali para que as competições possam ser realizadas, né? Desde um direito de transmissão até a publicidade estática, aquelas placas, né, que ficam nos estádios e tudo mais também, né? Mas o grande retorno mesmo está na transmissão das competições. Sim. As placas, etc. Você está vendo o jogo, vê lá, anuncia lá o produto XPTO. É interessante, mas o retorno mesmo está nos intervalos, você botar lá a publicidade dos grandes patrocinadores. E esses jogos mais importantes são vistos por milhões de pessoas, principalmente os patrocinadores internacionais, porque hoje o futebol talvez seja o esporte mais globalizado do mundo, que tem recepção, que atrai paixões e telespectadores em todos os países do mundo, dos mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos. E há um detalhe, deputado, que, por exemplo, no mundo oriental, China, Coreia, Japão, né, a Singapura, os países do mundo oriental, Tailândia e tudo mais, são países em que o dinheiro corre muito. E há um interesse muito grande, daquele lado do mundo, de ter na telinha jogadores daqui do país. Porque o que tem de jogador jogando no Japão, principalmente na China, né? Na Coreia diminui um pouquinho, mas hoje a China é, entre aspas, um Eldorado para treinadores e até para jogadores brasileiros e sul-americanos também. Mas vamos pegar o exemplo da China. A China está batendo quase a 1 bilhão de habitantes. Se a China tiver na sua pirâmide pecuniária 1% dessa população com alta capacidade de renda, 1% de 1 bilhão são 10 milhões de pessoas com altíssimo poder aquisitivo. Isso, em termos de publicidade, para grandes marcas internacionais, é injeção na veia. Com certeza. Eu estou falando da China. Fora os outros países que essa pirâmide de renda tem uma base mais elástica. Por isso o futebol também tem sido objeto
de transações entre clubes milionárias e, recentemente, de uma corrupção, principalmente em relação à compra de direitos e votação de escolhas de presidente, tanto na FIFA, quanto na CBF e quanto nas organizações sul-americanas e mundiais. Né? Tanto que teve até o FIFA Gate, né? De representação. Sim. Né? Então, já tem lá julgamentos nos Estados Unidos, teve questões na Suíça, na França, aqui no Brasil. Né? Lá não se usa o termo lava-jato, né? Mas que... Usou-se FIFA Gate. O FIFA Gate, para mim, eu diria que era uma lavanderia gate. Há muito tempo. É verdade. E gente cheia de prepotência e arrogância. Com eu certeza. Me lembro muito daquele francês que vinha aqui no Brasil, nos preparativos para a Copa, e deitava a falação criticando todo mundo, como ele fosse... Era o secretário-geral. Como ele fosse um semideus. Também está lá. Foi um escândalo de ingresso. Está lá no escopo dos escândalos. Sim, é verdade. Agora, deputado, a seleção brasileira, ela poderá ficar sem o Neymar na Copa América. O jogador, ele está machucado novamente no quinto metatarso do pé direito. É a mesma contusão do ano passado que ele teve que operar. A contusão foi no jogo do Paris Saint-Germain contra o Estrasburgo, em fevereiro de 18, contra o Olympique de Marseille, isso ano passado. O jogador ficou 3 meses parado e quase não jogou a Copa da Rússia. Agora será um tratamento convencional. Por enquanto não vai haver a necessidade de operar. A cirurgia. Exatamente. Mas a comissão técnica ligou o sinal de alerta novamente no assunto do Neymar. E, curiosamente, no quinto metatarso, o mesmo local, o pé direito, que foi do ano passado, deputado. Essa contusão, né, nos leva a algumas reflexões. O Neymar é considerado, e com justiça, um dos 3 maiores jogadores do mundo na atualidade. Sim. Né? Ou, quiçá, um dos 5 maiores jogadores do mundo da atualidade. Fez-se dele muita piada, que era o Caicai. Isso. Mas fica comprovado, né, que ele é muito maltratado de fato. Ele é muito caçado em campo, né? Porque essa é a terceira contusão seríssima que ele tem. Sim. E essa contusão agora, eu vi em câmera lenta, o Beck, né, que bateu nele, não bateu uma vez não, bateu 1, 2, 3 para até ele... E no mesmo local, no né, mesmo deputado? local. Da operação. Não, é real que ele apanha muito. Segundo, que ele vinha tendo atuações de reabilitação, procurando cada vez cair menos. E nessa contusão, para ele cair, ele teve que levar seguidamente 3 pancadas. Então tem esse aspecto para fazer também justiça a ele, que ele vinha também num processo de recuperação de imagem. De um lado, a gente perde seguramente o nosso maior astro futebolístico. E isso faz com que se perca também renda. Né? Mas, de outro lado, é necessário que a seleção brasileira saiba jogar com o Neymar e sem o Neymar. Porque sempre fica aquela conversa, a dependência, Neymar. Você não pode ter uma seleção que dependa seleção de um só jogador. Sim. Você não pode ter um clube grande dependendo de um só jogador que fará uma seleção que dependa de um só jogador. Até porque o futebol é um esporte coletivo, né? Não é um esporte individual. São 11. Isso, né? É verdade. Claro que em cada jogo tem um grupo que se destaca mais. Né? Se o time dá uma goleada, é um atacante. Se o time ganha de 1-0 num sistema de ferrolho, quer dizer, todo mundo na defesa, em geral é o goleiro. Né? Um sempre vai se destacar mais que o outro. Mas aquilo é uma ação de conjunto. Eu nunca vi ninguém ganhar jogo sozinho. É verdade. Agora, deputado Luiz Paulo, a seleção está no grupo A, com a Bolívia,
a Venezuela e o Peru. E o grupo B tem Argentina, Colômbia, Paraguai e o Catar como seleção convidada. E o grupo C, a gente tem Uruguai, Equador, Japão e a seleção do Chile. Japão também convidado. Desses 3 grupos, o que foi comentado depois do sorteio na Cidade das Artes, no mês de janeiro, é que o grupo do Brasil, teoricamente, é o grupo assim mais fácil. Mas eu não acho não, deputado. Eu acho o seguinte, que as outras seleções, e o senhor falou isso na abertura, pelo menos 5 aqui da América do Sul, elas são concorrentes ao título. E é bom lembrar que o Chile é a atual campeã da Copa América. Então não vejo isso. Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru no grupo A, Argentina, Colômbia, Paraguai e o Catar no grupo B. No grupo C, Uruguai, Equador, Japão e Chile, deputado Luiz Paulo. O que o senhor acha? Eu vou me permitir, já que você é um especialista, discordar de você. Porque acho o grupo do Brasil o grupo que, em tese, o mais frágil. Por quê? A Bolívia costuma impor resistência quando ela é dona da casa. Lá na altitude de La Paz, né? 3.600. Quando ela não é a dona da casa, ela não tem do lado dela a altitude, ela não tem um futebol equivalente ao futebol brasileiro. A Venezuela vive uma crise política sem precedentes. Isto quer dizer que não há tranquilidade interna. Inclusive, no dia de hoje, em tese, tem 2 presidentes da República. É verdade. E está numa situação de quase guerra civil. E, mais recentemente, começou a ter ameaças dos norte-americanos mandarem tropa para lá. Tá? Então, acho que Bolívia e Venezuela não têm chances de vencer. E o Peru? O Peru tem alguma. O Peru tem uma tradição de futebol, né? Tem alguma. Mas veja que eu não incluí o Peru no grupo dos 6. Sim, é verdade. Enquanto os outros 3 grupos, tirando o Brasil, está sempre incluído os outros 5. Verdade. Então, acho que os outros grupos estão com maior dificuldade. No nosso grupo, se não se classificar Brasil e Peru, todos estranharão. É verdade. Bem, deputado Luiz Paulo, nós chegamos ao final do Arena Esportiva e o tema foi a Copa América, que vai ser realizada aqui no Brasil. Tivemos a sua presença, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado aqui mais uma vez no Arena Esportiva, contando aí com o senhor. Eu que agradeço, porque discutir política e futebol, para mim é um prazer, porque são paixões que eu tenho na vida. Com certeza. E você pode assistir o Arena Esportiva pela internet, no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.